Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, amém? Boa noite, graça e paz, glória a Deus. Que o Senhor nos continue conduzindo em verdade, em justiça. Quando Deus criou o homem no plano original, Deus criou o homem para que as suas verdades fossem verdades interiores. Quando Deus criou o homem para que o homem vivesse de dentro para fora. Ou seja, do espiritual para o natural. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, primeiro o espiritual, depois o natural. Toda realidade, presta atenção nisso, toda realidade, toda condição humana, no plano, no desenho original, era uma condição espiritual. Isso é muito importante, porque se as nossas verdades, olhe para mim, se as nossas verdades, elas partem de dentro para fora, aquilo que está à nossa volta não vai nos influenciar. Se as nossas verdades partem de dentro para fora, aquilo que surge à nossa volta não vai nos influenciar. O grande problema é que quando as nossas verdades, elas partem de fora para dentro, aí nós nos tornamos uma presa fácil. Por quê? Porque aí nós passamos a ser movidos, a ter paz, a perder a paz, por aquilo que vemos, ouvimos, sentimos. Escute, irmãos, isso que eu estou te falando é muito importante nós entendermos. E daqui para frente, nessa condição que o mundo está entrando, é de mal a pior, nesse sentido das notícias mudarem muito rápido. De você não saber mais o que é verdade, o que é mentira, ou o que é meia-verdade, se é que existem meias-verdades. Abra comigo Gênesis. Gênesis capítulo 3. Domingo eu preguei sobre Gênesis 1 e hoje estou falando de Gênesis 3, né? Gênesis 3. Por que é tão importante, mais uma vez, redundantemente, insistentemente, falar de Gênesis 1 e 2? Porque ali está o plano original. Ali está a figura do que Deus queria para nós. Quando o homem pecou, ele sai do plano original. Mas em Cristo, esse plano original é restaurado. Em Cristo, esse projeto foi retomado. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis 3, verso 1 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto
e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, presta atenção. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Só até aí. Quando Deus colocou o homem no jardim, entre milhões de árvores, 2 árvores se destacavam. Irmãos, como Deus tem me ministrado esses dias no meu devocional acerca dessas árvores. Quem nos acompanha sabe que eu estou sempre postando alguma coisa no meu story, alguma coisa sobre árvore, alguma coisa, eu estou sempre postando algo. Deus tem falado muito comigo acerca disso. E eu tenho orado acerca disso na minha vida. Dos milhões de árvores que Deus havia criado, 2 delas havia destaque. Apenas uma proibida, mas 2 em destaque. A árvore da vida, que é a tipologia de Cristo. Cristo é a árvore da vida. Amém? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Cristo é aquele que quem come e bebe dele vive eternamente. Se o homem se alimentasse da árvore da vida, ele viveria eternamente. A árvore da vida no meio do jardim é Cristo. Essa é uma das árvores, entre as 2 que se destacavam. A outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore que trouxe ao homem intelectualidade. Eu gosto de ratificar sempre que eu falo dessas 2 árvores, porque pode surgir a pergunta: se a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, significa que o homem, antes de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não tinha conhecimento? Não, o homem não tinha conhecimento informativo. O homem tinha conhecimento experimental. O homem não vivia pautado nas suas faculdades. Eu sei que isso vai contra o que muita gente prega. Nós temos mensagem hoje de inteligência emocional, né? Nós temos um monte de coisa nesse sentido. Eu acho que inteligência emocional é colocar suas emoções em Cristo. Fora disso é burrice. Pastor, inteligência emocional é ficar cegamente apaixonado por uma mulher. Isso é burrice. Inteligência emocional é ser cegamente apaixonado por um homem. É burrice. E Salomão sabia o que era mulher, irmão. Ele teve 1000. E ele disse que uma mulher apaixonada é louca. Acho que é bom, acho que ele tinha bagagem para falar, né? Inteligência, sabedoria emocional é quando você se apaixona. Amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração. É a Ele que nós devemos dar tudo. Qualquer sentimento que tira a sua visão te faz burro e cego. Escute, irmãos, eu não sou a favor do amor platônico. Para mim ele nem existe, por isso é platônico. O amor de Deus não é platônico. O amor platônico é aquele amor impossível. É aquele amor cego. A grandeza do amor de Deus não é porque Ele não vê as nossas falhas. É que apesar das nossas falhas, Ele consegue nos amar. E esse é o amor que deve haver dentro de um relacionamento de um homem ou mulher. Se você está apaixonado e não está vendo defeito, você não está apaixonado, você está enfeitiçado. Não sei nem porque que eu estou falando, não é esse o assunto. Mas vai que serve, né? O que eu preciso entender é que eu não fui criado para viver das minhas faculdades mentais. Eu fui criado, irmãos, para viver a partir da realidade. E a mente, na mente está intelecto, vontade e emoções. Na minha alma está intelecto, vontade e emoções.
Quando o homem vivia no plano original, ele não vivia a partir da sua mente, ele vivia a partir do seu espírito. O espírito vive realidade e ele transmitia para a alma. Sabe quando é que dá para a gente entender isso? Dá para a gente entender isso na figura do tabernáculo. Átrio, pia de bronze, lugar de sacrifício, santo, candelabro, amém? Os pães da presença, do santo, depois do santo do santo, a arca, presença de Deus, mas do santo. Você podia desfrutar do santo do santo. Você não tinha a visão plena, mas você desfrutava. Isso significa átrio, pia de bronze, lugar, altar de sacrifício, corpo, santo, candelabro, pães da presença, alma, santo do santo, espírito. No santo, que é o átrio, o sacerdote entrava todos os dias para manter o candelabro aceso, trocar os pães da presença. No santo do santo, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote. Isso significa que no santo dos santos, na dimensão átrio, o meu corpo, santo, minha alma, santo do santo, meu espírito. Significa que no meu espírito não tem nada que precisa ser feito. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. No santo dos santos não tem nada a se fazer. Não há nada que precisa ser feito no meu espírito. O meu espírito não será, ele é. Ele não terá, ele tem. Ele não irá, ele está. Essa é a realidade. O espírito não tem uma condição progressiva. O espírito não cresce. O espírito governa à medida que a alma se rende. A sua infância espiritual é de acordo com a sua mentalidade, não do seu espírito. Tem gente que pensa que cresce espiritualmente. Não, o espírito ele não cresce. Agora, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a viver de fora para dentro. Ele passou a viver de forma sensorial. Ele passou a viver pelos seus sentidos, visão, olfato, paladar, tato, audição. Ele passou a viver de fora para dentro. Isso é tão real. Por que isso aconteceu? Porque o seu espírito morreu quando ele pecou. Quando ele comeu da árvore do conhecimento, ele morreu espiritualmente. E agora ele já não tem mais a revelação de dentro para fora. Agora ele já não tem as boas novas. Ele já não tem as notícias de Deus através do seu espírito. Ele agora já não tem mais realidade espiritual. Ele agora passa a desenvolver verdades a partir do que ele vê, a partir do que ele ouve, a partir do que ele sente. O homem passou a ter como verdade os seus sentidos naturais. E isso é tão real que quando Deus, na viração do dia, eu não quero que você pense que Deus se encontrava na viração do dia com o homem como se fosse algo de fora para dentro. Aquilo ali era um encontro de duas pessoas que viviam juntos. Ah, pastor, como é que uma pessoa que vive junto se encontra? Da mesma forma que a Josa está aqui e o marido dela está em Pinheiros, na casa dela. O fato da Josa estar aqui e o Ricardo está em Pinheiros, anula, Marcelo, que eles são uma só carne? Ela está lá, ela está aqui e ele está lá. Mas mesmo distante, os dois são um. Só que daqui a pouco ela vai para casa e os dois vão se encontrar. Mas é um encontro de duas pessoas que são um. Deu para entender? Não tem um exemplo mais fácil do que isso, só se eu desenhar. O fato dela estar aqui, o marido estar lá, não diz que eles são dois, eles são uma só carne, mas eles vão se encontrar daqui a pouco. Para mim, esse era o encontro de Deus com Adão. Eram dois que se encontravam, mas que eram um. E por que você acredita nisso? Porque 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Só que eu estou aqui e ele está lá. Mas isso não anula que nós somos um. Mas que nós podemos nos encontrar todos os dias. É o encontro de duas pessoas que sempre foram um. Esse é o entendimento. Então não quer dizer que o Deus vivia fora do homem. Deus vivia no homem, mas o homem tinha poder de escolha. Agora, quando o homem peca, ele perde a sua fonte, não de informação. Ele perde a sua fonte de realidade. Porque toda verdade
Toda verdade real nasce no Espírito. Toda verdade real, se fosse no Nordeste a gente falaria toda verdade verdadeira. Toda verdade real surge no Espírito. Toda mudança real e verdadeira nasce no Espírito. Agora, o homem ouve a voz do Senhor Deus e ele diz: ouvir a tua voz e tive medo. Mas como é que ele tem medo de ouvir? Como é que ele está com medo de ouvir a voz de Deus se ele já ouvia antes? Por que ele está com medo se ele já ouvia a voz de Deus? É que agora, pela primeira vez, ele está ouvindo Deus por fora. Ele está ouvindo Deus por aqui e não mais por aqui. E a carne não foi criada para ouvir Deus. A carne foi criada para ser habitação de Deus através do Espírito que está no corpo humano. É por isso que todo homem que teve uma revelação de Deus na Bíblia, ele cai como morto. Sim ou não? Isaías, João na ilha de Patmos. Por quê? Porque a carne não aguenta a estrutura da glória. E o homem agora que estava acostumado a ouvir Deus, porque o homem espiritual, ele vive uma vida relacional com Deus. Ele comunga com Deus. Deus vive nele, ele vive em Deus. Agora Adão está com medo, porque agora ele ouviu Deus por um caminho que ele não tinha ouvido. Agora ele está com medo, porque ele olhou para si e ele viu que estava nu. Perceba que agora ele não tem mais a visão interior, ele já não tem mais realidades no seu espírito. Todas as suas verdades estão no seu corpo, estão na sua visão, na sua audição, no seu olfato, no seu paladar. Tudo que é verdade para ele está aí. Por quê? Porque o espírito do homem estava morto. O medo surgiu com o pecado. A doença surgiu com o pecado. A visão, preste atenção, mais uma coisa que você não está acostumado a ouvir, a introspecção, ou como você queira, a introspectiva, a autoavaliação, surgiu com a queda do homem. O homem não foi criado para autointrospecção. Pastor, no final do ano a gente tem que fazer uma autoavaliação, né? Vai. Você vai pender para duas coisas, ou para a soberba ou para a depressão. Você não foi criado para autoavaliação. Você foi criado para viver a partir da condição dos céus. Sabe o que é que Paulo disse? Nem eu mesmo me julgo. Se Paulo não se julgava, por que você está se julgando? Agora, irmãos, toda a verdade do homem parte de fora para dentro. Os seus medos, a sua paz. Por que Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos dou, e não vos a dou como o mundo a dá? Por que Jesus está falando da paz dele e está falando da paz do mundo? É porque o mundo tem uma paz. A paz do mundo é de acordo com as circunstâncias. Ela é uma paz circunstancial. Ela tem a ver com a economia. Se a economia está bem, eu estou bem, meus negócios vão bem, o dólar está em baixa, as coisas estão acontecendo, o índice de desemprego está caindo e tal. Isso são as verdades. Eu não posso dizer que isso não é uma verdade. Eu estaria errado. Isso simplesmente não pode ser a verdade de quem nasceu de novo. Pastor, como que não pode ser a verdade de quem nasceu de novo se nós vivemos aqui? Nós não vivemos aqui, nós estamos aqui. Pastor, nós vivemos aqui. Nós não vivemos aqui. Nós estamos aqui. Então, mas nós estamos aqui, vivemos aqui. Atos 17, 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu não vivo aqui, eu vivo nele. Eu me movo nele, eu existo nele. Onde você vive? Agora, quando, por mais que eu tenha nascido de novo, eu não desenvolvo
o homem espiritual e esse desenvolver não é crescimento. É entendimento. É entender quem eu sou. É entender que agora eu preciso desenvolver a minha audição, não aqui, mas aqui. Eu preciso sentir o cheiro, não com o meu nariz natural. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios comigo. Irmãos, isso é tão fundamental nós entendermos isso, que o Espírito Santo nos ajude nessa noite. Eu creio que quarta-feira passada eu devo ter falado esse mesmo texto também. 1 Coríntios 2, 14 até o 16. Obrigado, Espírito Santo. 1 Coríntios 2, verso 14 ao 16, amém? Ora, o homem natural, o que é o homem natural? O homem que vive pelos seus sentidos naturais, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga. Essa palavra julgar é a mesma coisa que a palavra discernir. Porém, o homem espiritual, ele julga, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido ou julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos, não teremos, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, porque a Bíblia não está dizendo que é uma opção, ela está dizendo que você tem. Não está falando que quem quer tem. Está falando que nós temos. Paulo fez algo, ele fechou o pacote. Ele não está dizendo eu tenho. Paulo devia ter e eu não tenho. Ele não disse isso, ele diz nós, porém, temos a mente de Cristo. Então a questão não é se nós temos ou não temos. A questão é que com qual mente nós estamos operando. Vocês estão entendendo? Com qual mente nós estamos operando. Essa mente aqui, a sua mente, está totalmente ligada por aquilo que você viveu, passou, presenciou. A tua mente, o teu caráter. Caráter é a soma total de tudo aquilo que você viu, ouviu e presenciou, fez você ser quem você é. Caráter vem de característica. Caráter é a soma total de todas as características de quem você viu, se relacionou. Quando você nasce de novo, você tem disponível uma nova mentalidade. Você tem disponível uma nova fonte de verdade. Você tem disponível novas notícias. E nós temos, a Bíblia diz que o Evangelho são boas novas. Boas novas significa boas notícias. Eis que vos trago notícias de grande alegria. Nasceu em Belém. Jesus é o motivo das boas novas todos os dias. Todos os dias nós temos boas novas. Escute, você pode se chocar com o que eu vou falar, mas não tem um dia que você acorde que você tenha direito de ficar desanimado. Deixa eu corrigir. Não tem um dia que você acorda que você tenha motivo para ficar chateado, desanimado, frustrado. Você não tem motivo. Por quê? Porque as boas novas vivem em você. O grande problema é que ao acordar, a primeira coisa que nós pegamos é um celular. Que tem notícias. Se você pegar as notícias da pandemia, se não fosse suficiente a desgraça do vírus, as pessoas que morreram, 200 e poucas mil pessoas, agora está saindo as estatísticas do índice de depressão, das mazelas que o vírus causou. São as notícias que chegam todos os dias.
Todos os dias, se você abrir a internet, você vai ter notícias falsas, notícias distorcidas, notícias de morte. E quando nós abrimos a nossa visão, a nossa audição para receber isso, nós estamos sendo influenciados pelas verdades externas. Quando eu quero viver a partir das verdades dos céus, eu não acordo buscando notícias da terra. Se eu quero aprender a ter... Tem jornal que começa às 5 horas da manhã, não é? Você já acorda e quando você está se trocando, vê as desgraças entrando logo cedo para te preparar para você sair de casa. Né? Hora 1, não é? H1, parece lá. É, hora 1, irmãos. A hora 1 deveria ser dada para ele. Quando o povo acordava no deserto, ele tinha maná. Sabe o que é maná? Era um tipo de Cristo. Era o pão que chegava todos os dias. E tinha que pegar ele cedo. Eu não quero ser legalista que simplesmente você só possa orar cedo. Não é isso. Mas todos os dias cedo tinha que se colher o maná. Porque se o sol saísse, derretia o maná. Quando você acorda, existe maná. Existe algo fresquinho para aquele dia. Porém, nós queremos saber o que é que está no Facebook, no Instagram. Quais foram as notícias que chegou no meu WhatsApp enquanto eu dormia. Deixa eu te falar, quem morreu enquanto você dormia, agora que você vai ver, não adianta. Quem queria falar com você também não conseguiu, agora também não adianta. Por que você não deixa de lado e fala, se eu fiquei até agora sem ver, vou esperar mais 1 hora. Pelo menos. Eu não vou me alimentar de outra coisa que não seja a palavra de Deus. Escute, é uma escolha sua, é uma decisão sua. O que vai ser? Quais vão ser as suas verdades? Por onde você quer viver? Por fora? Então se prepare para viver uma vida de sofrimento. Pastor, isso são as realidades. E o que Jesus fez não é a realidade. Sabe por que essas notícias são as nossas realidades? Porque a única verdade que nós definimos como verdade é de dentro para fora. Por isso que nós temos isso como verdade. E nós não temos a cruz como verdade. Quando o seu corpo dói, você está dizendo, eu estou com uma dor aqui. Isso é uma verdade sensorial. Mas por que a verdade que diz que Jesus te curou não é verdade? Por quê? Porque as nossas verdades externas são mais verdades do que as verdades internas. Por quê? Porque Paulo disse em Gálatas capítulo 5, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Mas nós vivemos no Espírito, mas andamos na carne. Enquanto nós não desenvolvermos a vida, quando fala de vida no Novo Testamento, no Novo Pacto, está dizendo da vida Zoe. Zoe é a vida de Deus. Se nós não desenvolvermos a vida de Deus, nós viveremos a vida bios. Nós viveremos a vida psique. A vida bios é essa aqui, ó. Essa é a vida bios. A vida psique está aqui, mas a vida Zoe é a vida plena do próprio Deus. É a vida que a doença não reina. É a vida que as má notícias não reina. É a vida que o medo não reina. Por que eu estou com medo? Por que Adão estava com medo? Por aquilo que ele estava ouvindo. Por aquilo que ele viu em si mesmo. Mas o verdadeiro amor, 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Qualquer área da minha vida que eu esteja com medo, é porque eu não tive a revelação do amor de Deus ainda naquela área. Se eu estou com medo da minha área econômica,
é porque eu não conheci o amor de Deus nas minhas finanças. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se eu estou com medo da questão da saúde, eu não conheci o amor de Deus nessa área ainda. Porque aonde tem o amor não tem medo. E aonde tem medo falta amor. Não é o seu amor que falta, é a revelação do amor dele. Acordar todos os dias e dizer: obrigado, porque o teu amor é suficiente para me agradecer que eu tenho alimento sobre a minha mesa. O Senhor é o meu Pai, e o Senhor não tem falta de nada. Pode ter crise na terra, mas os céus não estão em crise. Abra comigo Salmos 46. Ah, Jesus, obrigado. Salmos, eu acho que é o 46. Obrigado, Espírito. Salmos 46. Acharam? Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Para que serve um refúgio? Para você se refugiar? Para que serve uma fortaleza? Para você se proteger? Então Deus é o lugar onde você se refugia e está protegido. Já imaginou se a gente fosse falar cada verso desses salmos? Deus é o nosso refúgio, é onde a gente se refugia, Ele é nossa fortaleza. Quando você entra numa fortaleza é para estar protegido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, não é futuro. Ele é o socorro presente. Ele não é o socorro do amanhã, Ele é o socorro de agora. Ele é o socorro bem presente. Amém? Bem presente, Ele não é só presente, Ele é bem presente. Pastor, por que eu não vejo? Porque você está vendo de fora para dentro. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro presente na tribulação. E por que eu não entendo isso em meio às tribulações? Porque as minhas verdades são verdades externas. E eu não consigo viver isso. Eu não consigo enxergar isso. Olha o verso 2. Portanto, não temeremos. O que é que significa temeremos? Não terei medo. Portanto, não temeremos. Agora, veja o que o salmista, e na verdade esse salmo não é de Davi, é dos filhos de Corá, mas veja o que ele diz: portanto não temeremos. Agora, veja o nível de confiança dele: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Você acha que dá para manter firme, irmãos, a terra se transtornando? Às vezes, quando a Bíblia está falando de terra, ela nem sempre está falando da terra. Às vezes ela está falando da terra. Da terra. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Ainda que os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e nas suas fúrias os montes se estremeçam. Ele está dizendo, veja o que vem encabeçando o verso 2, não temeremos. Não temeremos. Ele está falando, ele está falando que ainda que aconteça tudo isso, ele não vai temer. Aí no verso 4, ele explica, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Perceba que agora ele está falando de outra realidade. Ele está falando de outro mundo. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele estava falando da terra, agora ele está falando da cidade de Deus. Existe uma cidade em Deus. É nesse lugar que eu vivo. Há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. A terra vai se abalar, vai transtornar, mas essa cidade aqui que Deus está no meio dela, jamais será abalada, jamais será abalada. Se ela não vai ser abalada, eu vivo nele, por que eu estou abalado? Alguém está aqui, irmãos? Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde... O que está escrito aí? Você está vendo quando você acorda? Ele já está te ajudando. Abriu o celular, já viu os problemas, falou, hoje é um dia daqueles. Deus vai dizer para você, daqueles quem? Do seu ou do meu? Porque pode ser daqueles que o diabo está reinando, ou pode ser daqueles que eu estou reinando. Eu não estou dizendo com isso que você não vai enfrentar um dia mau, um dia de problema, não é isso. Eu estou dizendo a partir da onde você está vivendo, de fora para dentro ou de dentro para fora. Você está vivendo da terra para o céu. Deus, o senhor não está vendo? Deus está falando, ué, por que você está vivendo aí? Sobe para cá, senta aqui, não é nem para você estar aí. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, Efésios 2:6, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Assentar significa duas coisas, descanso e governo. Estar assentado tem dois significados. Você senta, você descansa e de lá você governa. É por isso que Deus vive sentado. Raramente você vê Ele em pé. Porque Ele governa. Estar assentado é estar governando. Todas as vezes que você entra no desespero e fica de lá para cá, você perdeu o governo. Você quer aumentar a depressão do diabo? No meio dos problemas, senta. E se quiser ser mais profundo, vai dormir. Porque é os seus ele dá enquanto dorme. Você imagina o capeta doido para tirar sua noite de sono, e você vai lá e dorme uma noite como nunca. O capeta vai ficar mais endemoniado do que ele já é. Eu fiz de tudo para tirar o sono dele, mas ele continua insistindo no sono do justo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, você é a justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. O que eu quero dizer para você é que nós não temos base, nós não temos fundamento, nós não temos razões e motivos para estarmos desesperados. Se nós vivemos de dentro para fora, se nós vivemos dos céus para a terra. Verso 6. Bramam nações, reinos se abalam. Está ouvindo isso, não? Você tem ouvido isso aqui ultimamente? Não. Bramam nações, reinos se abalam. Será que você tem visto isso esses dias? Não. Bramam nações, reinos se abalam. Ele quem? Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quando ele fala, tudo se acalma. E o que ele quer acalmar não é o mundo, o que ele quer acalmar é aqui. Presta atenção, se você não ouviu nada até agora, ouça só isso. Você nunca terá um problema fora, se isso não for um problema dentro. Todo problema que te abalou, que me abalou, que nos abalou, é porque tem raiz aqui dentro. Se um estranho falar mal de você, mexe com você? Se alguém que não te conhece falar mal de você, mexe com você? Mas quando alguém conhecido, sabe por quê? Porque tem sentimento. Você sabe por que um problema aqui fora me afeta? Porque tem sentimento aqui dentro. E às vezes o sentimento é de medo. Quando a notícia veio, o sentimento de medo tomou conta de mim por causa do problema que estava aqui. Porque até Adão pecar, ele não tinha problema interior. Ele não tinha problema de nudez. Ele só passou a se ver nu quando ele estava sem as vestes de justiça. Ele só passou a se ver nu quando as vestes de justiça.
mas Ele nos vestiu com vestes de justiça. Sabe o que significa, Carlinhos? Que nunca mais você deve se ver nu diante dele. Eu estou vestido. Nunca mais, capeta, você vai dizer que eu estou nu. Que ele me vestiu com vestes de justiça. Uau, irmãos, isso é tão poderoso. 6, novamente. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Quantos vão dizer amém? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha ele falando de refúgio de novo. Corre para ele. Eu poderia te dar outro salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Eu poderia te dar outro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espaço. Guia-me mansamente por águas tranquilas, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Mas você está vendo de onde que acontece? Não acontece, irmãos, primeiro de fora para dentro, é de dentro para fora. Se a igreja quiser desfrutar do que Cristo tem, ela vai aprender a viver, ela vai ter que aprender a viver de dentro para fora. Se nós queremos desfrutar da paz, nós vamos ter que aprender, irmãos, a viver de dentro para fora. Eu não tenho como te dizer que os dias serão bons. Os dias serão maus, mas não serão maus para todos. Eu poderia te dizer sem medo de errar, e você poderia escrever: os próximos anos serão bons para alguns e péssimos para outros. Nossa, pastor, que revelação! Serão bons para aqueles que aprenderem a viver de dentro para fora. E serão ruins para aqueles que viverem de fora para dentro. É uma escolha. É uma decisão. Você sabe qual tem sido minha oração? Eu disse que eu estava sendo ministrado sobre a árvore do conhecimento. A minha oração esses dias é: Senhor, me liberta da árvore do conhecimento. Me liberta, eu não quero mais comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje eu tenho acesso à árvore da vida. Eu não quero mais informação, eu não quero mais o evangelho complexo. Eu não quero saber se Adão tinha umbigo. Eu quero viver o evangelho simples. Eu quero viver a simplicidade do evangelho. Todos nós que estudamos um pouquinho, de alguma forma fomos informados sobre a teoria da evolução. Sim ou não? O que é mais difícil? O que é mais simples? Acreditar na teoria da evolução? Ou acreditar que Deus fez um boneco e soprou nele e teve vida? O que é mais simples? Vamos, me ajuda. O que é mais simples? Vocês não têm coragem de responder? No boneco, não é mais simples, Igor? É mais simples. No que o mundo decidiu acreditar? Por quê? Sabe por quê? Porque a fé é tão simples que a gente tem dificuldade de acreditar. O que é mais simples? Acreditar no menino. Poderia ser um menino. Claro que foi Deus, fez o bonequinho, soprou. Você fala sério, Deus. Não brinca comigo, não. O que é mais simples de acreditar? Na teoria da evolução ou no boneco? No boneco? O que nós decidimos acreditar? Na complexidade. O que é mais simples acreditar, irmãos?
que Jesus na cruz do Calvário levou as nossas maldições, ou acreditar que eu tenho que fazer uma quebra de maldição? O que é mais simples acreditar? Que Jesus levou. E o que a gente decide acreditar? Tá, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que a árvore do conhecimento do bem e do mal nos faz viver em complexidade. A gente pende para o mais difícil, enquanto a fé pende para o mais simples. Moisés está diante do mar vermelho. Deus diz: Moisés, ergue a tua vara e abre o mar. Moisés tinha 3 opções: pedir para o povo nadar, mergulha todo mundo, vamos passar nada, e morreria todo mundo. Ele poderia falar: vamos encarar Faraó e o exército. Eles não tinham arma, o exército de Faraó estava armado, mataria eles todos. Ou erguer a vara e abrir o mar. Qual que é mais simples? Qual que é mais simples? Erguer a vara. Você sabe por que muitos de nós não vivemos milagres? Porque pregamos o caminho da complexidade. E quando ele está dizendo, é simples. Sabe por que é simples? Porque não é na complexidade, é na vida. Dá uma esmola, Pedro falou, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Sem precisar orar. A árvore do conhecimento do bem e do mal diz que você tem que passar por não sei o que, você tem que resolver o seu passado, resolver não sei o que, quebrar a maldição até a 3ª e a 4ª geração, e tem que arrancar o capeta num tal lugar, e tem que não sei o que, tem que romper com as ligações. Misericórdia, gente, isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a igreja está cheia disso. Quando na verdade a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um leproso gritou: Senhor! Ele falou: o que você quer? Se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. Jesus falou o quê? Eu quero. Por que Jesus não falou alguma outra coisa? Ele pegou um cego, cuspiu no chão, fez um lodo, falou: vai lá, lava e volta. Ele foi lá, lavou e voltou vendo. Enquanto nós não nos desligarmos, e a igreja precisa, quando eu falo a igreja, eu vou tomar a audácia de dizer: a igreja de Cristo na terra precisa parar de se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal e passar a se alimentar da árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. Nele tem realidade. Nele não tem impossível. Nele não tem nada. Nele tudo é possível. Nele tudo funciona. Tudo funciona. Nele não tem capeta que fica. Não tem nada. Nele tudo muda. Chega de um evangelho complexo. Chega de tanta teoria. Chega de tanta informação que não mudou em nada a nossa vida. É por isso que Deus está levantando uma geração de jovens. Tem muitos homens envolvidos, mas o que tem predominado são jovens. Deus tem levantado uma geração de jovens nas nações. Eles não têm teologia. Eles não estão intoxicados. Mas eles estão vivendo coisas que muitos de nós nunca vivemos. Se você sentar com eles, eles não sabem muita coisa sobre hermenêutica, exegese, mas eles têm realidade. Se tem uma das coisas que eu me arrependo na minha vida, foi de tanto que eu li.
Não de ler a Bíblia e de coisas boas que eu me alimento hoje, mas de ter tanta informação que não leva a nada, que nos traz um certificado de formação. William, pode vir, por favor, senão eu vou longe aqui. Tem um certificado, doutorado, e tem uns que é fantástico, irmãos. Tem uns que eu não... Se você me perguntasse o que significa, eu não saberia dizer. Tem gente que fez doutorado em angiologia. E aí eu vou deduzir por palavra. Gia, toda a palavra aqui por psicologia, conhecimento do psique, tudo que termina com gia é conhecimento. Angiologia significa conhecimento dos anjos. Uau, deve ter subido no céu e ter ficado uns 15 dias fazendo um estágio. Um absurdo. Um absurdo, irmãos. E aí a igreja está encharcada com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós aqui, aqui, estamos encharcados com isso. Precisamos pôr para fora, pôr o dedo na garganta e jogar para fora toda essa carniça que a gente comeu. E declarar: eu vou me alimentar todos os dias da árvore da vida. A árvore da vida é saúde para o meu corpo. A árvore da vida é paz. A árvore da vida é provisão, é milagre todos os dias. Mesmo nos dias maus eu tenho a paz dele. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema. Eu estou dizendo, irmãos, que esses problemas aqui fora não vão te atingir dentro. Se esse problema de fora não encontrar um ponto de contato, uma raiz interna, você não vai. Essa é a realidade que ele está nos chamando. Pastor, qual que é a fórmula? Não tem fórmula. É relacionamento. Qual que é o segredo? É todo dia se alimentar de Cristo. É todo dia olhar para a palavra e antes de ler a palavra dizer: Espírito Santo, só o Senhor pode me alimentar com a verdade. Eu não quero simplesmente ler um livro. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu creio que eu estou assentado contigo nas regiões celestiais. Eu creio que tu és o pão vivo que desceu dos céus e saciou a minha fome. Tu és a água viva que tem saciado a minha sede. E é nessa realidade que eu vou andar, que eu vou viver. Irmãos, sem medo de errar, escute o que eu vou te falar. Se você entender isso, você vai viver os melhores dias e anos da sua vida. As suas ansiedades, os seus problemas emocionais, quantas pessoas doentes, enfermas nos seus emocionais dentro da igreja. Não é normal, irmãos, não é normal. Tem alguma coisa que não fecha a conta. Eu não estou falando sobre condenação, eu estou dizendo, irmãos, que tem umas coisas que não fecham a conta. Porque as nossas verdades estão aqui. Escute, irmãos, isso daqui, não foi criado para carregar o piano. Isso daqui não aguenta, isso daqui é frágil. Nós fomos chamados para viver pelo Espírito. Isso daqui é só um meio de transmissão. A nossa alma é para expressar, não é para carregar Deus. Nós não fomos chamados para ter pressão na nossa mente, irmãos. Ela não aguenta, ela é frágil. Nós fomos chamados para viver pelo Espírito. O Espírito é uma rocha inabalável. Quando chegar a notícia lá, irmãos, a notícia chegar, você já tem uma notícia aqui para rebater e dizer: aqui não, aqui não. Quando a dor tocar a sirene, você vai dizer: ei, aqui não, aqui não. Eu nunca vi uma conta paga depois de uma noite inteira acordada. Se você conseguiu, me fale. Passei a noite acordada. Quando eu acordei, o boleto, olhei lá, estava pago. O código de barra estava lá pago. Alguém viveu isso aqui, não? Foi de uma noite inteira, desesperado.
Quando você olhou no boleto de manhã, estava aqueles códigos tudo pago. Nunca aconteceu isso. Nunca. Porque não são as nossas ansiedades que resolvem. O que resolve é quando a gente crê que na cruz do Calvário Ele resolveu. Ele fez o que eu não podia fazer. Ele pagou o que eu não poderia pagar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A primeira coisa quando surge o problema a gente diz: apaga a luz, Egito, para de pagar. A primeira coisa quando surge os problemas a gente diz: o que eu vou fazer? É assim ou não é? Como que eu vou resolver isso? Pergunta errada. Pergunta errada. Nossa pergunta deveria ser: Senhor, como foi que o Senhor resolveu isso? Aonde foi que o Senhor me deu a solução para isso? E Ele vai dizer: meu filho, na cruz do Calvário eu te dei essa solução. Na cruz do Calvário eu fiz isso. Você fala: se é assim, então tá bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque está feito. Se o Senhor já fez, eu não preciso fazer. Eu só preciso agradecer por aquilo que o Senhor fez. Se coloque de pé, por favor. Sabe o que Ele está te falando nessa noite? Ele está te dizendo: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Eu sou o teu provedor. Eu sou o que cuida de você. Eu sou o Deus que sustento você. Checa labaçou, torobe calamandara labaçou. Randara labacoto, robe candara labaçou. Eu sou a tua cura. Eu sou a tua paz. Eu sou a tua cura. Eu sou a tua paz. Olhe para mim. Entenda. Discirna o que eu vou falar. Discirna. Os teus anos de igreja nós não devemos ignorar o tempo de salvação que nós temos. Mas muitos de nós, e eu me insiro nisso, estou inserido nisso. Se desejamos viver o que Deus diz, nós vamos ter que nos desintoxicar. Eu não estou falando da sua salvação. A tua salvação te deu algo em Deus. Eu estou falando que o nosso aprendizado, nosso entendimento errado tem nos impedido de viver as realidades do reino. Muita coisa que nos ensinaram errado, porque também eles aprenderam errado. Eu não estou condenando ninguém. Se nós desejamos viver a simplicidade do Evangelho no poder de Deus, se nós queremos andar em poder, ver sinais e prodígios, nós vamos precisar de uma desintoxicação. De uma desintoxicação. É isso que eu tenho buscado no Senhor. Ser desintoxicado com tudo aquilo que não funciona, com tudo aquilo que é complexo, com tudo aquilo que não é realidade, com tudo aquilo que não glorifica o Senhor. Eu não quero mais. Eu quero andar na simplicidade do Evangelho. Eu quero viver o poder de Deus. Eu quero ver milagres, sinais e prodígios, como Jesus disse que nós faríamos e veríamos. Vamos! Se você acredita que precisa orar dessa forma, ore! Diga: Espírito Santo, eu preciso ser desintoxicado. Tenho nada pra te oferecer,
nada que possa te surpreender, só um coração quebrantado uma outra vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Não há nada, e não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino ante a ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino ante a ti, digno eternamente, digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Oh, oh, só tu és digno, digno, diga! Oh, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Vamos aplaudir o Senhor e render louvores a Ele. Aleluia. Que essa palavra possa tomar o nosso coração. Que essa palavra possa tomar o nosso coração. A nossa vida está escondida nessa palavra. Eu tenho certeza, irmãos, que tem gente aqui nessa noite. Todos nós precisávamos ouvir. Mas eu tenho certeza que tem gente nessa noite que precisava disso. Chega. Árvore do conhecimento do bem e do mal, chega. Você não foi chamado para saber. Você foi chamado para ser.